Graça e paz. Amém. Deus já começou a falar, não é? Amém? Aleluia. Ele é fiel. Você crê? Mesmo que nós não mereçamos, e nós reconhecemos isso, nós não merecemos, mas Ele é fiel. Ele honra a sua fidelidade, não é porque nós merecemos. Aleluia. Que tremendo. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado ao meu coração, e eu creio que nós precisamos, como igreja, como servos de Deus, como família, porque o Espírito é um só, amém? Que fala conosco. Senhor, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença, e nós como igreja queremos ouvir a Tua voz. Senhor, que os pensamentos sejam liberados ao Teu Espírito nesse momento, e que a Tua presença, Senhor, neste lugar, a presença daquele que passeia no meio da igreja, que Tu venhas falar, Senhor, com cada um em particular. Que não sejam as minhas palavras, mas a Tua. Que não seja a minha vida, mas a Tua. Para que cada um receba de Deus aquilo que Ele tem. Que nós possamos ser edificados pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Romanos 5, no capítulo 5. Eu tenho vários versículos aqui, então eu vou tentar ser mais rápido. É quando eu passar por esses versículos, tá? Romanos 5, 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, nós temos o que, igreja? Paz. Amém? Guarda isso aí. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa riqueza, que um dia Ele vai voltar para nos buscar, como nós cantamos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Está escrito assim na sua Bíblia? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Bom, eu vou ler só até aqui. Mas talvez algumas pessoas passam por esse versículo e talvez queiram arrancar da Bíblia, porque aonde é que Paulo estava louco quando escreveu isso? Nos gloriar nas tribulações. É difícil, né, irmão? É difícil. Mas Paulo, ele não está falando aqui da dor, mas do que ela produz. E não tem atalho. Não tem atalho. Eu quero falar sobre a fé nesta noite. Eu quero falar também sobre uma prisão que envolve outras pessoas, que é o contrário da fé, que é o medo. Ele diz que justificados pela fé, nós temos paz. Não é pelo medo, é pela fé.
Então quando você vai dormir, você tem paz. E aí, como quando nós cantamos Quero Te Adorar, ainda que a figueira não floresça. Nós não somos da roça, né? O pastor sempre fala isso, que ele veio da roça. Meus pais foram criados na roça. E eles contavam para mim que muitas vezes não tinham o que comer e a minha avó orava, a chuva descia. Imagina quando você espera que dê fruto e não dá fruto. É isso que Abacuque disse. A gente não vê mais plantação, né, nessa cidade cheia de prédios. A gente só recebe aquilo já pronto e até instantâneo hoje. Mas esse trabalho tem um esforço do agricultor esperar que a semente crie raízes, e aí tem um trabalho todo, não é? De esperar. Isso tem paciência de esperar. E ele fala, ainda que você plantou, você esperou, e por isso que ele fala que mentiu, né? Porque você esperava, mas não apareceu. E a gente canta isso. Ainda que a figueira não floresça. É possível adorar a Deus ainda que a figueira não floresça? É possível. Deus está nos ensinando nesse momento, todos, sem exceção, que a tribulação produz a paciência, tem que esperar. E é incrível que Deus também chama a tribulação de paciência. Mas há pessoas que acham que alguém está passando por tribulação é porque está em pecado ou é fraca. Não é assim? Nem sempre, irmãos, existem vários motivos, né? Tem o pecado, tem várias outras coisas. Mas há momentos que homens de Deus são provados. E não é o pecado. Um exemplo disso é Jó. Eu quero que você abra aí. Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E a história você conhece. Conhece? A gente aprendeu, né? Minha mãe falava, tem que ter a paciência de Jó, não é? Todo mundo sabe que Jó foi o homem que mais sofreu. A paciência de Jó, o que ele passou. Mas a Bíblia diz, o começo da história é que alguém foi diante de Deus e falou: olha, Jó, ele é temente, ele é justo, ele é tudo isso aí, ele é sincero, mas é porque ele tem tudo. Um homem que tinha uma fazenda com todo tipo de animais, plantação, ele tinha de tudo, mas o coração dele não estava ali. Ele temia Deus, ele era justo, ele era sincero. E Satanás pediu para tocar nele. Então, irmãos, Jó foi um homem que foi provado por Deus. Então essa história de que Deus só castiga, não é? Ou que a pessoa só passa provação se ela está em pecado, isso é história do evangelho moderno, que nos engana. E o diabo,
ele usa a própria Bíblia, tá? Ele conhece muito bem, para poder nos acusar. A Bíblia diz que ele está de noite diante de Deus, acusando. Até Jó, que não tinha motivo, ele foi lá, não é? Incomodava demais a vida de Jó. E no final do sofrimento de Jó, depois de perder os filhos, que dor terrível, não é? Eu não sei se alguém aqui já perdeu filho, mas eu imagino a dor. Eu não passei por isso, mas a minha mãe passou, não uma vez, mas 2 vezes. E eu lembro, ainda quando eu era pequeno, que ela chorava de uma forma tão comovente, eu não sabia o que fazer, era uma criança ainda. E eu fico imaginando como é que o sentimento de alguém que entrou em um luto, não era 1 nem 2, ele perdeu todos os filhos. E a minha mãe perdeu mais um dele, esse era gêmeo do Daniel, né? Que alguns irmãos aqui conhecem, que está lá em Rio Claro. Na verdade ele está por aqui hoje, né? Em São Paulo. Mas ele era gêmeo e muito trágico, mas Deus usou aquela situação para trazer a minha mãe, né? Muitas vezes meu tio, o Zé Pereira, ia lá, não só para consolar, para pregar, né? Para orar. E ela se converteu, né? Nossa família foi alcançada. Então, irmãos, a gente só vê o fim, mas não vê o caminho, o que Deus quer fazer. Na vida de Jó, o que Deus queria fazer? O que eu percebo é que Deus queria se manifestar a ele. E no final ele diz assim, Jó 42:5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está conosco na tribulação, querido. É aí que Ele se revela. Você pode ter aprendido em seminário, em faculdades, você aprendeu uma coisa teórica. Deus, Ele é real, e Ele é prático, e Ele vive na nossa vida. E quando nós experimentamos, não existe professor nenhum para explicar quem é Deus, porque nós mesmos sentimos Ele. Nenhum professor precisa explicar para o meu filho o que é ser pai, porque ele me conhece. Não é verdade? E é assim que Deus quer se revelar a mim e a você. É sobre isso que Paulo fala, quando ele diz que deixou todos os livros, as teologias dele, para conhecer a Jesus. Por isso que ele diz que eu reputei como esterco, para que pudesse ganhar Cristo. Porque se tinha um homem na Bíblia conhecedor das leis, conhecedor de toda a teologia, era Paulo. Criado aos pés dos homens mais intelectuais, mas ele renunciou isso, porque foi isso que afastou ele de Deus. Embora ele buscasse a Deus, ele matava os cristãos. Mas um dia Jesus mesmo se revelou para ele. Por que você me persegue, Paulo? Não era possível que outra pessoa pudesse falar, porque nada entrava naquele coração, tão acostumado à letra, mas que não conhecia Deus. Então, querido, que nós possamos conhecer, Deus está dando a oportunidade que eu e você conheça Ele, de verdade, não de ouvir falar. É muito bom ouvir histórias de pessoas, o que elas passaram, mas nós precisamos viver. Não é fácil? Não é fácil.
Mas eu tenho certeza, nunca mais você vai esquecer que Deus esteve do seu lado, mano. Deus esteve do seu lado. Francisco, Deus esteve do seu lado. É diferente uma pessoa explicar para você, e uma coisa, a outra, é você experimentar Deus na sua vida. Elias também, depois de desafiar os profetas de Baal, ele recebeu uma ameaça, não é? De Jezabel. 1 Reis 19:2 diz assim, eu estou lendo numa outra versão. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha só, depois de ter vencido, desafiado a coragem daquele homem, não era dele, né? A coragem, quando ele falou com Acabe, a coragem não era dele. Não é possível. Ele desafiou todos os profetas, falou: traz eles nesse lugar assim, assim, assim. E vamos fazer um duelo aqui. É o seu Deus contra o meu. Que ousadia, não é? Mas era porque Deus era com ele. Entenda isso. Nós não podemos fazer nada se Deus não for conosco. E Deus era com ele. E como nós cantamos, por amor à fidelidade dele, ele faz, nós não merecemos. Então, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto. Ele zombava dos deuses, dos outros deuses, dizendo: grita mais alto, talvez ele vai ouvir você. Esse desafio, eu lembro muitas pregações do pastor Disseu, que gravaram na minha mente. Elias, ele zombava do inimigo. Talvez esteja dormindo, grita mais alto, talvez ele vai ouvir. Imagina um ritual, você tem medo de macumba, de terreiro. Imagina que o negócio era feio mesmo. Coragem, não é? Desafiar. E aí o que aconteceu depois? Foi para a caverna. Disse isso aqui, ó: eu sou um fracasso. Eu quero a morte. Depressão? Sim, é esse estado que as pessoas muitas vezes passam, de depressão. Se esconder, se isolar. Deus tirou um pouquinho a glória dele e deixou Elias ver quem ele era sem Deus. Angústia, ansiedade, depressão. Eu vim aqui nessa noite para falar com você, irmão. Se você está passando por uma angústia muito grande, há muitas pessoas. Há muitas pessoas. Talvez você tenha vergonha de falar. Há muitas pessoas que não sabem como vencer a depressão, a ansiedade. Dá o nome que quiser, o nome mais moderno que inventarem aí. Eu digo que você está passando pelo deserto. E Deus está aperfeiçoando a nossa fé. Amém? E o mais interessante é que não tem pobre nem rico. A gente está passando pelo mesmo vendaval. Qual a diferença? Qual a reação que nós vamos ter, irmãos?
Há alguns que reagem como se nada tivesse acontecendo. Eu fico me perguntando, onde é que estão essas pessoas? Você também não se pergunta assim? Já se perguntou? Começou a pandemia, parece que os meus olhos abriram mais ainda. É sério? E o Espírito Santo começou a falar muita coisa comigo. Parece que vem tudo de uma vez, né? É como se ele falasse: você está entendendo o que está acontecendo, Gilmar? Então, ele está perguntando para mim e para você: você está entendendo o que está acontecendo? Algumas pessoas precisam ser sacudidas, porque estão dormindo. E nessa noite eu digo: desperta tu que dormes, como diz nosso pastor por muitos anos: desperta tu que dormes, levanta-te, sai desse sono no nome de Jesus. Quantas promessas a gente ouviu desde o começo da pandemia. Quando tudo isso passar, eu digo uma coisa, irmãos: não espere a crise acabar para você tomar uma atitude. Não espere as coisas melhorarem para você fazer visita, para servir os irmãos. Quando tudo isso acabar, eu vou ser usado por Deus. Que Deus não ouça nossos votos, né? Não espere o coronavírus, o Covid-19 passar, não, querido, para pregar. Tem muita gente indo para o inferno. Muitos amigos nossos que não conhecem Jesus. Deus está aperfeiçoando nossa fé nesse momento, é no meio da tribulação. Não vamos ficar diante do mar. Aquele mar que atrás estavam um grande exército. E parece que Deus criou uma emboscada e falou: Moisés, fica ali no meio, naquele lugar, entre o mar. Deus encurralou. Como é que Deus faz isso? Fala para você: é para o nosso bem. Fala assim: é para o meu bem. Por que Deus nos manda para o deserto? Fala: é para o meu bem. É para Ele mostrar a glória dEle, para Ele mostrar que nós somos pequenos, fracos, e Ele é grande, poderoso. Oh, meu Deus, quantas promessas nós fizemos, né? Qual o primeiro lugar que eu quero estar quando acabar? Não está tá acabando mais ou menos, né? Algumas pessoas se enganam aí, mas o primeiro lugar que eu quero ir quando acabar isso é para a igreja. Deus sabe. Deus sabe que o shopping está mais cheio que a igreja. Que as praias, mesmo com tudo isso, estavam mais cheias que a igreja. A verdade é que nós queremos alegrar nossa alma. É por isso que Deus manda a gente para outro lugar. A angústia profunda não é o privilégio de pessoas fracas, irmãos. Mas todos os que querem servir a Deus passam pelo deserto. É só uma passagem. Então, não fique no deserto. Qual é o problema de ficar no deserto? A depressão é exatamente esse momento. E eu vou te explicar isso. Nem vai dar tempo de eu contar um pouquinho. Mas a minha experiência, com 18 anos, eu lembro que o diabo falava para mim que eu ia morrer. E eu estava acreditando.
Eu sentia um vazio, uma angústia tão grande. Eu compartilhei com meus tios e um deles falou assim: olha, o que você passou, está passando, eu já passei. Os demônios sacudiam a minha cama. Irmãos, parece que o reino espiritual, ele se move. E aí você começa a enxergar algumas coisas. Isso é guerra espiritual. Quem passou por isso? O Mestre Jesus. Lucas 4:1 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas Deus só quer o melhor para mim, não é isso que a gente escuta? Deus quer só o melhor, mas esse é o melhor? Não, o melhor é o melhor não é o sofrimento, o melhor, Deus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Deserto é lugar de preparação, amém? Para o nosso espírito. A carne, ela vai brigar, ela não quer isso. A carne quer praia, quer shopping, quer tudo, menos jejum, oração. É mentira? Difícil, irmãos, porque o Espírito quer nos levar a ter intimidade com Deus, mas a nossa carne, ela se acostuma com as coisas da terra. Tanto que por muitos séculos, os princípios de Deus foram sendo destituídos, a gente nem percebeu. Porque o mundo empurra a gente. Estava falando com a minha tia agora há pouco. O mundo vai empurrando a gente para viver essa vida natural. Mas qual o problema? É exatamente isso, as pessoas estão tão cegas que não percebem que o pecado afasta elas de Deus. Alguém precisa ser ensinado a pecar? Não, não precisa. Mas precisa ser ensinado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito, sim, para conhecer a Deus. É só no deserto. Jesus foi levado para o deserto. E aí no final de tudo, o que o diabo usou contra Jesus? A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras. Qual é a maior confusão hoje? Você tem um monte de pastores, eles vão pregar tudo que você quiser ouvir. Escolhe. Se você tem o Espírito de Deus, você vai rejeitar. Porque mesmo falando das Escrituras, tem muitos que estão falando de outro evangelho, de outro Jesus. Então acorda, querido, para você não ser enganado, você precisa se encher do Espírito Santo. É para esse momento que João disse: Ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Você não precisa fazer seminário, coisa nenhuma. Leia a Bíblia, o Espírito Santo vai te ensinar. Eu tenho certeza disso, querido. Não há um professor melhor. Não há. Eu quero perguntar para você: quem ensinou Pedro? Um homem que não tinha estudo, que de repente começou a falar desde Gênesis, começou a explicar sobre Davi, sobre Moisés, sobre Abraão, até chegar em Jesus, para dizer que ele é o fim da lei. Quem foi que ensinou a Pedro, se não foi o Espírito Santo? Aquele homem impressionou aqueles magistrados que estavam ali, só para acusá-lo, perguntando, devia se acotovelar, perguntando: mas esse não era aquele pescador? Ele é formado aonde? Pelo Espírito Santo. Ah, querido, o Espírito Santo, ele te revela a verdade.
Então se encha do Espírito Santo. Eu sei que estou falando para pessoas que amam a Deus aqui nesse lugar. Eu sei que você está entendendo porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia. O diabo não conseguiu, mesmo Jesus estando fraco, 40 dias no deserto. Ah, mas ele era Deus. A gente sempre quer menosprezar quando... ele era Deus, né? Por quê? Porque a gente não quer ter o mesmo compromisso. Mas para fazer as obras, esses sinais, sou eu. Mas as aflições, não é assim. Irmãos, o caminho é esse. Quanto mais perto de Deus, mais o diabo vai perseguir. Mas sabe o que eu digo para você? Como nós cantamos nessa noite, a vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim, a vitória vem. A vitória vem. Existe deserto, mas eu falo para você, existe um descanso que Ele está preparando para nós, amém? E outra coisa, querido, não dá para comparar não? No máximo 70, 80 anos, não é, pastor? 70 anos, eternidade. 70 anos, eternidade. 80 anos, eternidade. Compara aí. Não dá não. Não dá não. Nós estaremos para sempre com Ele. Não dá para comparar o sofrimento com a glória. É incomparável. O que acontece é que os nossos olhos estão muito nas coisas da terra, nas coisas desse mundo. O homem busca pelo ouro, briga pelo ouro. Eu vou pisar no ouro, se Deus quiser. Está escrito? Das ruas de ouro. Ou seja, nós somos muito mais preciosos do que o ouro. Você entendeu? Porque nós valorizamos tantas coisas? Porque o pecado entrou no homem. E tudo que nós vemos tem a ver com essa vida, matéria. É bom, irmão, se não fosse bom, as pessoas não estariam tão envolvidas. Mas o gozo do pecado, a Bíblia diz que é pouco tempo. Porque o salário do pecado é a morte. Então não vale a pena? Não vale a pena. Por isso que nós temos que ir para o lado dele. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto das coisas de Deus, mais a vitória vai estar perto de nós. Então diga aos filhos de Israel que marchem. Nessa noite eu vim para dizer para você, igreja, marche. Não espera as coisas. Tá um temporal, tá uma tempestade, tá um vendaval. Vamos esperar passar. Não. Marche. O que Deus perguntou, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Marche. Irmão, vai. O segredo é prevalecer, é ir para frente. Amém? Atrás tem um exército bravo. Na frente tem um mar. O medo de se afogar, o medo de morrer pela espada. Para onde nós vamos? É para frente. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não se sinta inferior porque você passa por tribulações. Eu sei que há muitas pessoas, e Deus falou isso comigo, passando por crises de ansiedade, de depressão. E uma das coisas que eu não esqueço
no meio daquela angústia, meu tio falava assim: Gilmar, naquele dia, no dia que você sentir essa angústia, canta, canta. Eu não fazia parte de ministério de louvor, de nada, mas Deus me ensinou a adorar Ele. E eu cantava. Foram 2 meses de luta, mas eu lembro de um dia em que parecia que eu estava cercado de demônios, e eu comecei a confessar vários salmos, eu comecei a falar bem alto. Por isso que Jesus foi para o deserto. Se alguém visse ele confrontando o diabo, eu falava: está doido, né? Eu comecei a confrontar o diabo com a palavra, e eu comecei a despejar tudo aquilo que eu aprendi. Segura aí, meu pai me ensinou um monte de versículos que você vai receber agora, toma. E eu comecei a despejar a palavra de Deus: não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei. Sabe, queridos, esse livro fechado ou aberto, no Salmo 91 não faz diferença nenhuma, mas quando ele sai da sua boca, o diabo também tem que fugir, sabia? Então eu estou te ensinando um segredo: confesse a palavra de Deus e bota o diabo para correr da sua casa, no nome de Jesus. Se você está em angústia, comece a confessar a palavra de Deus. Não há diabo que resista à confissão da palavra de Deus. E eu lembro que nesse momento em que eu confessava a palavra de Deus, uma luz começou a romper na minha casa, e eu comecei a me ver no alto, como se eu tivesse crescido, e eu olhei para baixo, como se eu tivesse, era uma visão, e aquilo, parece que houve uma explosão e sumiu. E depois de 2 meses, que eu não sorria nem chorava, veio uma alegria do Espírito Santo. A partir daquele momento eu passei a ignorar os meus sentimentos. Então eu falo para você: ignore tudo que você estiver sentindo, porque o diabo, ele vem com todas as armas dele. É por isso que Jesus foi para o deserto, porque ali ele estava negando os sentimentos, aquilo que ele... A Bíblia diz que ele nunca pecou. Mas por que ele nunca pecou? Porque ele se preparou. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele sempre vai ouvir a voz. Sempre vai ouvir a voz. Então não pare de ouvir a voz dele. Ele está contigo. Nós precisamos dessa cobertura do capacete da salvação e da espada do Espírito, amém? Como disse Davi: persegui os meus inimigos e os destruí. Davi tinha esse coração. É guerra espiritual, querido. Há pessoas que dizem: não, guerra espiritual é só para quem... Para quê? Para quem fez curso de guerra espiritual? Não, guerra espiritual é para todo aquele crente que tem a fé em Jesus Cristo, porque esse é o nome que está acima de todo nome. Ah, meu querido, você não precisa fazer curso nenhum, você só precisa estar revestido, é isso que Paulo fala, com a armadura, com a palavra de Deus.
Então, se você está em angústia, em tribulação, é a carne querendo dizer que você não vale nada, então você ensina para ela quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou rei, sacerdote, eu sou nova criatura, eu sou justificado pela fé, por isso eu tenho paz com Deus, amém? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É tão astuto que ele foi tentar o próprio Jesus. E Jesus teve que colocar ele no lugar dele, para fechar. Ele disse: ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. E a Bíblia diz que o diabo foi assim, para nunca mais voltar? Não. Ele foi por um momento. E eu digo para você, o diabo ele vai por um momento, porque ele está ao nosso redor. Por isso sujeitai-vos diante da potente mão de Deus. Amém? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir é confessando a palavra, é rebatendo os pensamentos. Quantos pensamentos, quando você deita, não vem para a igreja, e você começa a se alimentar de outras coisas. Você sabe o que está por trás de tudo que está no mundo? Por acaso você acha que o entretenimento foi criado por Deus? Pelo amor de Deus, não entenda isso. Tanta bruxaria e feitiçaria despejada em todo tipo de entretenimento. E o nosso coração vai se esfriando, nós vamos gostando das coisas do mundo, e nós vamos desprezando as coisas de Deus. O diabo ele está na terra exatamente só para isso, para te afastar de Deus, para envergonhar aquilo que Deus fez, que sou eu e você. Mas o Espírito Santo, ele foi deixado em nós. Jesus, quando ele foi, ele disse: eu vos enviarei o Consolador, porque no dia da tribulação, ele é chamado de Consolador, ele está contigo, amém? Temos que nos revestir desse fogo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu estou terminando aqui, Tiago 1, 2, ele diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflições. Está doido, Tiago? Como é que você fala um negócio desse? Está escrito na sua Bíblia isso? Vou ler outra versão aqui. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. É o que nós precisamos, paz. Paz. No meio da guerra, paz. Com desemprego, paz. Mesmo que o dinheiro me faltar, nós cantamos isso, é difícil. Paz. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, lê um pouquinho mais para trás o que ele fala, para você não falar besteira, tá? Porque tem gente que usa isso para dizer, não, tudo posso, é porque eu posso ser o melhor, porque eu posso ter o que eu quiser, porque essa teoria da prosperidade invadiu a igreja, e o povo trocou a prosperidade pelas escrituras. Não é isso que ele está falando? Ele disse, eu já tive de tudo, mas eu já tive escassez. Vergonha para Paulo? Não. Em tudo estou experimentado. Ou seja, não importa mais. É por isso que Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar te adorando, me alegrando em Deus. Você só pode se alegrar em Deus, querido, se você andar com Ele. Deus, Ele filtra. Não é como nós. Eu posso te enganar, posso cantar bem, eu posso te enganar,
Mas ninguém engana Deus. Aquilo que ele disse em Isaías: esse povo se aproxima de mim com músicas bonitas, com palavras, mas o coração está longe de mim. Deus estava falando do seu povo. Quantas pessoas nos iludem, quantas decepções nessa pandemia, não é não, irmão? Quantos pastores que caíram, na verdade não caíram, sempre estavam caídos e descobriram. Então, querido, sabe para onde os nossos olhos têm que estar? Para frente. Autor e consumador da fé. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para Ele. Ele é nosso modelo, olhe para Ele, Ele é perfeito. Olhe para Ele, Ele é imbatível. Olhe para Ele, Ele venceu a morte. Olhe para Ele, Ele venceu este mundo. Olhe para Ele, porque Ele vai esmagar a Satanás debaixo dos pés dEle. O único que venceu. Esse é o meu modelo. É para Ele que eu olho. Como eu estava falando, parece comum associar as provações ao pecado. Mas até Paulo foi acusado, não é? Em Atos 28:2 ele diz assim: os moradores dali, era Malta, nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram, presta atenção: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Faz você pensar em alguma coisa? Quando alguém está passando por uma tribulação, algumas coisas Deus não deixa a gente entender, irmãos. Há momentos que Deus, Ele não é pecado, mas Deus, de repente a pessoa está embaraçada e Deus quer fazer ela voltar para o lugar que Ele quer. Então não aponte o dedo, não acuse não. Porque todos nós, a Bíblia diz que as aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Então nós precisamos ser solidários, tentar ajudar. Não é acusar, ele está em pecado, por isso ele está doente, por isso ele está desempregado, por isso, irmão, eu mereço. Ele é fraco, sou fraco. Ele é forte. Eu mereço ser difamado, sim. Ele não. Ele sempre vai merecer a glória. Então eles começaram a acusar Paulo. Deve estar em pecado, então por isso que ele fugiu do mar, mas agora a cobra vai matar ele. E o que aconteceu? Eles pensavam que ele ia ficar inchado, ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia. Eu vou falar para você, vão mudar de ideia. Vão mudar de ideia a seu respeito. E vão glorificar a Deus. Não a você, a Deus. Sabe por que não? Porque eu e você somos barro. Nós somos vaso. E a excelência do poder é sempre dele. É sempre dele, é sempre dele. É sempre dele, ele merece. Aleluia! Eles começaram a dizer que ele era um Deus. Eles não sabiam, porque eles não sabiam o que era Deus. Eles tinham os ídolos deles. Mas tá bom, a comparação não chegava nem perto, não é? Porque Deus está acima de tudo. Aleluia. No 14:21 de Atos, ele diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos. Confirmando o ânimo dos discípulos. Faça isso. Fortaleça o seu irmão.
Quando ele estiver em dificuldade, se junta com ele para orar junto, irmão. É a mesma luta, amém? Nós precisamos ter esse coração. Quem é que vai fazer? O pastor Disseu que vai obrigar? Não, é o Espírito Santo que vai trazer isso no nosso coração. É Ele que nos move, é Ele que nos une numa só fé, num só Espírito. Aleluia! Paulo estava confirmando o ânimo dos irmãos, ou seja, não desanime. Quantas vezes Paulo fala, eu estou passando por lutas, mas o meu coração está alegre por vocês. A alegria de Paulo era essa, exortando-os a permanecer na fé. Permanece. Permanece na fé, irmão, está difícil, compartilha. Está difícil, compartilha. E o seu irmão vai falar, está difícil, mas vamos cantar como fez Paulo e Silas. Ao invés de murmurar, vamos cantar. Essa foi a lição na minha angústia, quando eu cantava a Deus. Aquele dia foi terrível e tremendo. A manifestação de Deus na minha vida. Então, querido, entenda que as nossas aflições não se comparam. Eu quero falar com as pessoas que talvez vão ver na internet. Outro dia, se você está em angústia, em depressão, não é a televisão. Não é a televisão não tem a cura para você. A Bíblia diz que Saul era atormentado por espíritos, e quando Davi tocava a harpa, eles fugiam. Então, canta, adore a Deus. O que adianta? Jesus falou, vocês não podem acrescentar um côvado, reclamando. Deus está preocupado comigo, com você. Sim. Se os passarinhos, eles não trabalham, eles não acordam cedo, mas todo dia tem a porção para eles. Então, como é que Deus vai deixar que eu e você pereça? Ele está conosco. Amém? Eu quero que você se coloque de pé para a gente orar nesse momento, por você e por quem você souber que está passando por depressão, por crise de ansiedade. Eu quero que você levante a sua mão como igreja, amém? E nós vamos batalhar. É uma guerra espiritual, querido. É uma guerra na mente. É um bombardeio do diabo. E nós precisamos invocar o nome do Senhor para ser livres. Amém? No nome de Jesus, levante a sua mão, vamos orar. Vamos orar por aqueles que estão em casa, por as pessoas que você sabe, no seu trabalho, ou seu vizinho, alguém que está passando por depressão, por angústia. Nós vamos orar para que essa pessoa seja livre, que essas cordas do inferno sejam arrebentadas, que essas cadeias se arrebentem, no nome de Jesus Cristo. Deus, nesta noite, nós queremos orar por aqueles que passam pela solidão, pela angústia, por aqueles que querem tirar a sua vida. No nome de Jesus Cristo, nós ordenamos espírito de morte, saiam dessa vida em nome de Jesus, saiam dessa casa, dessa família. Nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos libertação, nós declaramos a paz, nós declaramos a paz do Senhor Jesus, nós declaramos a alegria que volte aos corações tristes, aqueles que estão em luto, aqueles que não conseguem se libertar, aqueles que ainda estão presos, que não conseguem acertar a morte de alguém. Oh, no nome de Jesus Cristo, que sejam livres, livres, livres de todas as cadeias, no nome de Jesus.